Vai começar de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor Jesus tenha dado um sono, um descanso a todos, um sono reparador, para poder enfrentar o batente no dia de hoje. Louvado seja Ti. Louvado seja o Senhor. Hoje eu vou trazer uma palavra que está lá em Lucas 5, do 3 em diante. E entrando no barco, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Louvado seja Deus. Então aqui, Simão e os outros pescadores estavam em mar alto, né? Pescando. Mas eles não pegaram nada. Aí eles voltaram, né, desanimados, porque eles viviam da pesca, eles eram pescadores, né? Eles viviam da pesca. E quando eles voltaram, né, para a terra, com os barcos, Jesus disse a Simão, né, faze-te ao mar alto, quer dizer, volta ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu para Jesus, falei, mestre, nós passamos a noite inteira, né, lançamos a rede, nada pegamos. Mas, porque o Senhor manda, eu vou, né, e lançar a rede. Aí eles foram lançando a rede, eles pegaram tanto peixe que eles não conseguiam puxar a rede. Tanto é que eles pediram ajuda aos amigos que estavam em outro barco
e os amigos foram, outros pescadores, para puxar a rede, e eles pegaram tanto peixe que encheu os dois barcos, que quase foram a pique, né? Aí quando eles voltaram à terra, Pedro se prostrou diante de Jesus, né? Pedindo para Jesus se afastar dele, porque ele era um homem pecador. Mas lá na frente, né? Deixa eu ver o versículo aqui. Ô Jesus, sem óculos é difícil, viu? Dá não. Deixa eu ficar de longe para me enxergar. Aqui. Deixa eu ler aqui. De igual modo, também o Senhor chamou Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a eles: Não temas, porque agora vocês serão pescadores de homens, né? E aqui o Senhor já começou a juntar os discípulos dele, já começou a chamar, né? Ele já começou a ter os chamados deles de levar a palavra, né? De andar com Cristo, aprender com Cristo, né? Porque eles precisavam aprender primeiro, para depois falar. Vocês veem como Jesus é maravilhoso? Jesus mandou eles lançar a rede, mas Pedro disse que passou a noite toda trabalhando e nada ele pegou. Mas porque Jesus mandou, ele iria lançar a rede. E pegaram muitos peixes. Muitas vezes nós passamos a nossa vida fazendo muitas coisas que não dá certo, né? E Jesus estando conosco, ele vai mandar nós voltarmos, né? Porque ele vai nos orientar, ele vai fazer em nossa vida, ele vai trazer prosperidade, que peixe é prosperidade, é alimento, né? É o ganha-pão deles. Então, nós temos que, primeiro, buscar ao Senhor para ver se o que estão nos oferecendo é algo bom para a nossa vida. Que muitas vezes a gente trabalha e nada consegue, né? Mas por quê? Porque nós não temos a direção de Deus. E aqui, como eles trabalharam a noite inteira, né? Aí Jesus mandou. Ele podia não ir, falar: Não, Senhor, eu não vou, porque nós já fomos, nós já trabalhamos, né? E nada nós conseguimos. Pedro podia ter falado isso para Jesus, ter negado de ir, mas não. Ele falou: Senhor, porque tu mandas, eu irei. Aí é onde aconteceu um milagre. Então, um milagre na nossa vida acontece quando Deus manda.
quando nós somos obedientes. Porque aqui, Simão, ele foi obediente ao Senhor, né? Tanto é que o Senhor mandou, ele foi. Mas ele foi porque ele falou assim, sobre a tua palavra, porque tu mandas, né? Quer dizer, Jesus falou. Então, sobre a palavra que Jesus ordenou eles, porque falar, nós falamos palavras boas, palavras ruins, e Jesus falou, volta ao alto mar e lançai a rede. E ele obedeceu à voz de Jesus, e foi, e trouxe o milagre. O milagre. Então, trazendo para nós hoje, é a mesma coisa. Nós somos discípulos de Cristo. Primeiro, nós temos que aprender a palavra. Depois, nós temos que ser obedientes. Aí nós começamos a aprender a caminhar dentro da palavra. Quando nós aprendermos tudo o que temos que aprender, porque nem tudo a gente se aprende, né? É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos dá a revelação da palavra, né? E o Senhor falou para eles, de agora, não temas, de agora em diante, serás pescadores de homens. Aí não foi só a Pedro que ele chamou a Tiago e a João, que eles eram filhos de Zebedeu, um pescador também. E eles largaram tudo e foram com Jesus. Então nós temos na nossa vida que largarmos tudo e irmos com Jesus. Eles largaram tudo para seguir a Jesus. Eles largaram família, largaram trabalho, largaram tudo para servir a Jesus. Eu não estou dizendo, gente, que vocês têm que largar a família, nem largar a casa de vocês para seguir a Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a partir do momento que nós somos obedientes a Jesus, obedientes à palavra, e levar a palavra, o Senhor vai trazer bênçãos para a nossa casa. Vai fazer maravilhas na nossa vida, né? Mas nós temos que ser obedientes. Muitas pessoas dizem, a Bíblia é difícil de interpretar. Não é. Não é difícil. É só pedir para Deus, Senhor, me ajuda a interpretar a tua palavra. Porque a Bíblia é a palavra, é o verbo, né? É aqui que nós temos direção de tudo na nossa vida. Se nós largarmos o caminho de Jesus, né? Nós seguimos ele há algum tempo. E largarmos o caminho, tudo desmorona na nossa vida. Tudo. Porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que seguir no caminho, na verdade
e Jesus abençoa a nossa vida. A partir do momento que nós largamos tudo e falamos, Senhor, nós vamos seguir ao Senhor. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama para poder sermos pescadores de homens. O que quer dizer isso? Pescadores de homens. É ganhar almas para Cristo. É tirar almas do mundo que estão doentes, que estão perdidos, sem rumo, e nós podemos levar o alimento que é a palavra. Nós podemos falar do amor de Deus. Mas nos dias de hoje, muitos vão dizer, mas está tão difícil falar do amor de Deus, porque o povo tem muitos que estão blasfemando contra Deus, contra a palavra. Então, mas mesmo assim nós temos que fazer a nossa parte. Se nós formos olhar para o homem, nós não fazemos nada. Eles vão prestar conta com Deus. E nós, se largarmos o que Deus nos deu, nós também vamos prestar conta a Deus. Todos, um dia, vai prestar conta. Quando o juízo final chegar, vai prestar conta de tudo. Não adianta falar, mas Deus vê tudo, gente. Você pode esconder as coisas do homem, mas Deus, lá de cima, Ele vê tudo. Porque Deus, Ele é onipotente, onipresente, né? Deus está em todo lugar aonde os filhos dele estão. Não vamos dizer que Deus está em todo lugar, porque não está, não, né? Mas aonde aqueles que seguem a palavra, que são obedientes a Deus, que não estão perdidos lá no mundo, Deus está de olho. Porque a palavra diz que aqueles que estão perdidos, né? E quando ele vem para Cristo, Deus esquece o passado deles. Porque naquele tempo eles eram ignorantes. Eles não conheciam a Deus, né? Eles eram levados pelo homem. E nós não devemos ser levados pelo homem, porque não é o homem que nos edifica, é a palavra, é Deus. É Deus que faz maravilha, é Deus que manda bênção sobre a nossa vida. É Deus. Louvado seja o Senhor. Eu sei que, trazendo o contexto para hoje, tá difícil. Tá difícil na educação dos filhos. Tá difícil, sim, levar a palavra às pessoas. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir e até nos ofende. Falam mal, nos xingam, né? Acontece, sim. Não nos recebe. Mas a palavra também diz, se você entrar numa casa, é mais ou menos isso, gente. Eu não sei onde está na Bíblia, mas eu sei que tem. Porque eu não guardo capítulo, versículo, eu não guardo. Eu leio a Bíblia, mas eu não consigo memorizar os capítulos. Eu memorizo o que está na Bíblia. Ele disse aos seus discípulos que se eles entrarem na casa de alguém e eles
não forem aceitos, né? Era para eles saírem, limpar os teus pés, tirar toda a poeira dos pés deles. Quer dizer, os discípulos de Deus não foram aceitos naquele lugar. Então, nesse momento, ele escolheu só 3 discípulos, mas ele teve 12. Hoje, o Senhor tem milhares de discípulos aqui na terra. Nós somos discípulos de Deus, para que nós possamos levar a palavra, para que nós possamos falar do amor de Deus, para que nós possamos levar um conselho, aconselhar a pessoa, para que nós possamos falar para aquela pessoa que ela não está sozinha, porque Deus está com ela, porque nós nunca estamos sozinhos, Deus é conosco. Deus é conosco. E nós somos discípulos de Cristo hoje. Nós fomos chamados para falar do amor de Deus. Nós fomos chamados. Muitos não aceitam. Mas aquele tempo em que Jesus estava na terra, muitos também não aceitaram. Como os fariseus, né? Os sacerdotes, que eles seguiam a lei de Moisés, né? Mas Jesus disse, eu não vim para desfazer a lei. Eu vim para cumprir a lei. Porque o Senhor deixou leis, deixou ordenança para o povo. Ele usou os seus profetas. Se eu não estiver errada, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Os 5 livros, primeiros livros da Bíblia. Né? Porque Deus deixou orientações para o povo que ele tirou do Egito. Para o povo dele. E muitos lá não aceitavam. Se desviavam, murmuravam, né? Por quê? Porque lhe faltava, às vezes lhe faltava o pão, às vezes faltava água, às vezes não tinha carne, e eles murmuravam. Diziam que era melhor estar na escravidão do Egito do que estar ali. Eles enxergaram tantos milagres de Deus no Egito que não estava vendo o milagre de Deus ali no deserto. Porque se nós passamos no deserto, né, como os discípulos de Cristo, o Senhor está ali para nos suprir. Os discípulos dele eram supridos a todo momento. Não lhe faltavam nada. Não lhe faltavam. Por que vai faltar para nós? Se naquele tempo não faltava nada para os discípulos de Jesus, por que vai faltar para nós, gente? Nós vamos ser perseguidos? Vamos. Os discípulos foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Nós vamos ser traídos? Vamos. Jesus foi traído. Nós vamos ser negados em alguns lugares? Vão negar a Jesus? Vão. Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Jesus disse a ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí ele se lembrou do que Jesus falou, e ele se arrependeu e voltou, né?
e saiu levando a palavra. Claro que nós vamos ser perseguidos. Se Jesus foi perseguido, seus discípulos foram perseguidos, por que nós não vamos ser? A diferença é que os discípulos tinham Jesus do lado dele. E nós temos também Jesus e o Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram perdidos, né? Porque aí eles não tinham mais a Jesus ali para poder orientar eles. Mas o Senhor disse a ele: eu mandarei um consolador, que foi o Espírito Santo. Jesus mandou o Espírito Santo para nós. Porque aí, hoje em dia, quem nos orienta é o Espírito Santo. É a palavra. Se você pretende fazer algo, né, que Deus vai ver que não vai edificar a tua vida, que vai te fazer mal, o Espírito Santo vai tocar em você, ele vai te incomodar. E muitas vezes a pessoa não entende quando o Espírito Santo começa a incomodar a pessoa, né? Porque ele incomoda, porque é para entender que aquilo ali não vai ser bênção para você. Aquele emprego não vai ser bênção, né? Aquele namoro não vai ser bênção para tua vida. Não vai te edificar. Porque quando é de Deus, nós temos paz no coração. Quando não é, nós ficamos ansiosos, nós sentimos o contrário da paz. Porque Cristo diz: eu sou a paz e a paz vos dou. Tá difícil? Hoje tá. Porque o povo tá comercializando o evangelho. O evangelho tá virando comércio hoje em dia. E nós temos que tomar cuidado. Cuidado com isso. Pessoas às vezes famílias tiram o pouco que tem para poder pôr comida na boca dos seus filhos, para poder pagar uma bênção. Se Cristo nos deu a bênção de graça. Cristo nos deu a cura de graça. Cristo nos deu a libertação com a morte dele, quando ele morreu naquela cruz. E ele passou para os seus discípulos de graça. E a palavra diz: de graça recebeis e de graça vos dai. Os discípulos não cobravam, Jesus não cobrava para libertar, para curar. Tem que tomar muito cuidado, gente. Abra os olhos de vocês, os olhos espirituais. Porque quando a gente prega a verdade, nada vai faltar. Cristo supre tudo na nossa vida. Mas muitos estão andando aí atrás de profecias. Profecias. Eles querem saber o que vai acontecer, né? Se eles vão enriquecer. Eles não estão procurando a riqueza do céu. Eles estão procurando a riqueza aqui na terra. Aí quando morre, larga tudo.
Sendo que o mais importante para nós é a riqueza no céu, é a nossa salvação. Lá nós vamos andar em ruas de ouro. Nós vamos viver com Cristo. Nós não vemos as maravilhas de Cristo, né? Quando Moisés tirou o povo do Egito, as 7 pragas que Deus mandou, nós cremos no milagre de Deus, nós cremos no Deus poderoso. Deus tinha uma intimidade tão grande com Moisés que eles conversavam face a face. E com nós não é diferente, ele não conversa face a face, mas ele fala para nós, ele fala no nosso coração, e nós sabemos que é Deus que fala. É Deus. Os discípulos, eles, depois que Cristo subiu aos céus, eles saíram pregar a palavra. Só que antes de Cristo subir, Paulo teve um encontro com Jesus, o que mudou a vida dele. Paulo ouviu a voz de Jesus, que Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: Senhor, quem é o Senhor que eu persigo? Eu sou Cristo. E ali ele foi convertido. Ali o Senhor mudou a vida dele. E Paulo, ele é citado na Bíblia muitas e muitas vezes. Paulo, ele ia para os lugares, ele abria igrejas, ele levava a palavra. Pedro, numa pregação dele, ele converteu 3.000 pessoas. Ele ganhou 3.000 almas para Jesus. E hoje está difícil você ganhar uma alma, porque vai atrás de homem, a gente se ofende. Às vezes porque a pessoa passou por você, não deu bom dia, né? Não deu a paz do Senhor. Gente, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Aí a pessoa fica ali, emburrado, não fala com a pessoa. Gente, não é o homem que nós devemos seguir. É a Deus, é Jesus. Fazer como os discípulos fizeram, seguir a Jesus. Eles largaram tudo e foram seguir a Jesus. E daí para frente o Senhor foi escolhendo mais discípulos. Que ele teve 12 discípulos. E tem também as 12 tribos de Judá. 12 também. Judas traiu a Jesus? Traiu. Mas eles tinham que escolher um, porque faltava um discípulo. E eles lançaram sorte, né? E caiu para Matias. Hoje, Judas é Matias. Não é Judas Iscariotes. Não é Judas que traiu a Jesus.
É Judas que foi mudado o nome dele para Judas. Matias foi mudado o nome dele para Judas. E Pedro era muito amado de Jesus. Tanto é que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és a pedra que vai edificar a minha igreja. Então, o que nós temos que fazer é edificar, é trazer, é levar o evangelho, é falar do amor de Deus, é falar dos milagres de Deus. O milagre de Deus já é nós estarmos vivos. Nós podemos levantar da nossa cama a todo dia. Já é um milagre de Deus. E muitas vezes nós somos ingratos, né? Há ingratidão no nosso coração. Nós somos seres humanos. Tanto é que Pedro falou para Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador, um homem pecador. O Cristo, ele veio na terra para morrer na cruz, para nos tirar da maldição da lei. E quando ele morreu, o véu foi rasgado. Quer dizer, o véu, os olhos do povo foram abertos. E ali muitos diziam: ele realmente é o Filho de Deus. Pessoal, vamos ser discípulos de Cristo e não discípulos de homens. Não vamos correr atrás de homens, atrás de profecias. Deus usa qualquer um, se Ele quiser, para falar com você. Quando tem um pregador de fora numa igreja, que ele cobra absurdo para falar de Deus ali, às vezes não tem nem unção. Às vezes uma pessoa simples de dentro da igreja tem mais unção do que aquele que está ali, que cobra para levar a palavra. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Aí, quando vem pregador de fora, a igreja enche. Por quê? Porque vai atrás de profecia. Acham que o Senhor fala só com eles. Não, o Senhor fala conosco. E muitas vezes ele usa uma pessoa mais simples, mas às vezes não reconhecida pelo homem e que tem mais unção do que aquele que está lá em cima, que está cobrando, dinheiro, muito dinheiro, para estar lá. E as igrejas pagam. Será que os pastores dessas igrejas não entendem que Deus, que Jesus, ele falava de graça? Tanto é que a palavra diz. Será que eles não entendem essa passagem? De graça recebeis, de graça vos dai. Não é para cobrar. Deus não barganha com ninguém. Então para de gastar, para de correr, de encher templos para poder esperar uma profecia. Muitas vezes um coitado, uma pessoa simples lá, né? Às vezes vai ali com uma roupa mal vista, né?
pela sociedade, porque pela sociedade a pessoa tem que andar impecável para poder subir no púlpito. A pessoa tem que estar santificada. Não é a roupa que faz a pessoa. É a santificação. Às vezes, uma pessoa assim, humilde, simples, de uma vida simples, sobe no púlpito e a unção de Deus desce. A unção de Deus vem. E ali Deus trabalha. Porque aí vai poucas pessoas, gente. O povo só quer ir onde tem pregador famoso. Onde promete bênçãos, riquezas. Acorda, povo! Vamos ler a palavra. Eu não digo vocês dar uma oferta, né? Porque da tribo de Levi, que são os levitas, o Senhor deixou encarregado para as 11 tribos sustentar eles, né? Porque não era para eles trabalhar, era para eles cuidar do templo. Para eles cuidar da Arca da Aliança, que significava ali a presença de Deus. E Deus supria eles. Por que que Deus não vai nos suprir? Claro que nós vamos passar dificuldade. Cristo passou. Só que ele fazia milagres. E por que que nós temos que sair atrás de profecia? Se a profecia maior está aqui na palavra. Se a palavra fala conosco. A palavra ela vem para nos corrigir, nos honrar e nos edificar e nos exortar. É a palavra. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar o que o Senhor quer que nós enxergamos. Mas às vezes é muito cômodo nós ficarmos ali com os olhos tapados, cegos espiritualmente, correndo atrás de riquezas aqui na terra, do que servir um Jesus que veio à terra pobre, filho de marceneiro, né? Que ele aprendeu a profissão de marceneiro, que o José ensinou ele até uma certa idade. Ele ajudava o pai dele. E hoje, o povo só quer ir atrás de prosperidade. A nossa prosperidade está no céu, que é a vida eterna. Vamos abrir a nossa mente espiritual, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para nós podermos ouvir a voz do Espírito Santo, para nós podermos enxergar o que está errado. Tem pastores aí enriquecendo, tirando dinheiro do pobre, coitado. Que às vezes tira dinheiro de pôr a alimentação na boca dos próprios filhos para dar na igreja. Porque acredita que ali ele vai ficar rico. Cristo é a nossa riqueza. O Espírito Santo é a nossa riqueza que Cristo enviou para nós. A nossa riqueza está no céu. Está em Deus.
Tem coisas, gente, que revolta a gente. Mas nós temos que ver que eles vão prestar conta a Deus. Mas nós temos que falar para poder abrir os olhos do povo. Em nome de Jesus. Jesus exortava mesmo. Jesus falava a verdade. Então eu vou deixar essa palavra, né, para poder nos exortar. Para o Senhor poder abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para o Senhor nos dar entendimento, sabe? Sabedoria. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Pai, porque o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é o Senhor dos milagres, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que nos exorta, que nos corrige, Pai. Nós temos que ser gratos porque nós temos um Pai que nos corrige, que nos exorta. Nós temos que ser gratos ao Senhor pela providência que o Senhor dá em nossa casa, Pai. Que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, os nossos ouvidos, Pai. Que nós possamos ter discernimento, Pai. Para não seguirmos a homens, Senhor, mas seguirmos ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus da provisão. É o Senhor, Pai, o Deus da paz. Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Que quem for ouvir essa palavra, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa, que o Senhor possa abrir os ouvidos, que o Senhor possa dar entendimento para elas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, se revelar a cada uma delas, Pai. Se revelar, Papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo da vida de cada um. Em nome de Jesus. Todo e qualquer espírito de cegueira espiritual, Pai. De todo e qualquer espírito que tapa os ouvidos espirituais, que eles possam somente ouvir a sua voz, Pai. Eu repreendo todo espírito de manipulação, que manipula essas pessoas, Pai, como se fossem marionetes, Pai. Está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor derrame o sangue do Cordeiro sobre cada um, Pai, para que eles possam ter entendimento, sabedoria, Pai. Revelação, Papai, que eles possam enxergar que o Senhor, Pai, o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o que nos cura. O Senhor é que nos supre. Em nome de Jesus. Louvado seja a Ti, Pai. Papai querido, que o Senhor esteja passando o sangue de Jesus nos umbrais das portas e janelas de todos, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar livramento a cada um. Que o Senhor venha, Papai, dar a sabedoria. Que o Senhor venha dar a provisão àqueles que necessitam, Pai. Porque tem muitos aqui, Papai, que às vezes possam ouvir a Tua palavra e não ter o suprimento, Papai, para poder sustentar os seus filhos. Que o Senhor venha fazer um milagre na vida deles. Que o Senhor possa enviar o alimento, Papai.
na casa dessas pessoas, Pai, para poder sustentar os seus pequeninos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abre portas, Pai. Aqueles que estão, Senhor, desempregados, que o Senhor esteja abrindo portas, Pai. Afasta, Senhor, dessas pessoas, das pessoas, papai, pessoas que não edificam, Pai, a vida delas. Dessas pessoas que vão ver, Senhor, vão ouvir a Tua palavra através desse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, afasta essas pessoas, Pai. Que elas não possam permitir que qualquer um entre dentro da casa delas, Pai. Porque muitos, Senhor, entram dentro das nossas casas, trazendo espírito de inveja, de maldição, Pai. Que seja quebrado nesta manhã, em nome de Jesus. Louvado seja Ti, o Deus de Israel. Louvado seja. Que todos fiquem com a paz de Cristo neste dia. Em nome de Jesus. Amém.